In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, no sábado da quarta semana depois de Pentecostes, celebrando São Paulino de Nola, bispo. Fez-se santo homem, hein? Até casado era, tinha filho, né? E exercia aí atividades seculares, político, enfim. Tudo abandonou, tudo deixou para viver vida pobre e ser, afinal, o arrimo do seu povo, defendendo contra os bárbaros que já invadiam. Então, um bispo realmente modelo. Hoje também sofremos uma grande invasão, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Até dos bárbaros, nós podíamos dizer, até dos bárbaros. E não são bárbaros esses muçulmanos que invadem a Europa, não são bárbaros estes centros americanos que são instigados a subir via México para os Estados Unidos, enfim, é uma barbárie só. E não menos dentro da igreja, não menos dentro da igreja. Temos o caso, essa semana, de Monsenhor Viganò. Então, abriu-se um processo extrajudicial contra ele por cisma, ao não reconhecer Francisco como Papa legítimo. Até Caviezel, aquele artista que fez Jesus Cristo, se converteu e prega por aí, dá testemunho, catolicão, até ele se pronunciou apoiando Dom Viganò e dando um belo testemunho. Nós sabemos que a perseguição vem. Eu fui um dos primeiros a ser excomungado por esse negócio, né? Por causa da contra-igreja, por causa de Francisco. Acho que fui o primeiríssimo. Por aí. Acho que fui o primeiríssimo. E vão se somando toda a parte. Aquelas irmãs lá também de convento, de clausura, carmelitas, também elas se declararam, estão rompidas, completamente rompidas com a igreja, a contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio. Então, mas aliás, Dom Viganò disse que é um orgulho, é uma honra ser chamado a processo. Claro que nem deve responder, não há legitimidade jurídica nenhuma, zero de legitimidade a qualquer tribunal eclesiástico que esteja em comunhão com o antipapa e falso profeta Francisco. Não há legitimidade jurídica nenhuma. Tudo aquilo que emana deles não tem valor jurídico, valor espiritual algum. Quer dizer, o único valor que tem é de mostrar que a gente realmente não tem comunhão nenhuma com eles. Nem queremos ter. E de dizer que, afinal, nós seguimos sendo a única e verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana. Esse que é o valor. Atesta que estamos separados dessa falsidade que se instalou em Roma e em todo o mundo, em toda parte. Com os seus cardeais, com os seus bispos, com os seus padres, todos excomungados. Eles é que são os excomungados. Somos nós. Não é Dom Viganò que será excomungado. Excomungados são estes. Estes são excomungados. O problema de Dom Viganò, ao que me consta, não é outro senão
essa perdida de norte que se abate também na igreja remanescente. A que me consta, de fato, ele pediu reordenação episcopal, reordenação sacerdotal. Isso é de lamentar. Fez-se vacantista. E com isso ele, em se fazendo sede vacantista, se coloca, de fato, fora da igreja, excomungado. Sim, Dom Viganò já é ipso facto, por pedido de reordenação, já é ipso facto excomungado. Agora vai ser excomungado também pela contra-igreja. Enfim, mas é muito lamentável, e deve-se entender que não é sede vacantista naquele sentido técnico de que usamos essa palavra, para indicar aqueles que refutam o Vaticano II, o Concílio do Vaticano II, e todos os papas do Vaticano II, a partir de João 23. Para essa gente perdida no norte, João 23, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, nenhum deles é papa legítimo. E isto é rejeitar o Vaticano II, assim, totalmente. Façam como nós rejeitamos a pastoral vinda do Vaticano II. Agora, dizer que no Vaticano II há heresia formal, isso não dizemos, antes defendemos. E agora nos arvoramos do fato de esse último documento assinado por Francisco, aprovado por Francisco, da Congregação para a Unidade dos Cristãos, se afasta do Vaticano II. Porque assim mostra que sequer a pastoral do Vaticano II eles não suportam mais. Não porque, como nós, encontrem todos os defeitos dessa pastoral, senão porque eles querem ainda uma coisa mais moderna, mais avançada, mais destruidora da Santa Igreja Católica. Agora sim, formalmente destruidora da Igreja Católica. Assim é essa contra-igreja de Francisco. Mas, como dizíamos, é de lamentar que Dom Viganò tinha se tornado sede vacantista. Já está excomungado, por isso já está excomungado. Ser sede vacantista, nesse termo técnico, nós dizemos que a sede está vaga. Nesse sentido, mas só nesse sentido, dir-se-ia que somos sede vacantistas, porque nós dizemos que sob o antipapa Francisco, a sede Pedro está vaga. Mas só sob o antipontificado do antipapa. De resto, reconhecemos o Vaticano II, seus documentos dogmáticos e os papas que estavam com o Vaticano II, desde mesmo João 23 até o venerável Bento XVI. Então, sim, essa é a posição correta, queridos. Essa é a posição que nos faz permanecer sendo igreja una, santa, católica e apostólica. Esta é a posição correta. Única posição verdadeiramente correta. Por isso, ao darmos força a Dom Viganò contra esta contra-igreja, nós o chamamos à razão para que renuncie, abjure do sedivacantismo e venha a nós permanecer na legítima igreja, na única legítima igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a Santa Igreja Católica. Tem uma bela obra, Dom Viganò, com seus documentos. Ele não escreve isso sozinho, viu?
ele tem uma, uma equipe, um desses ramos conservadores aí, um desses movimentos conservadores que o apoiam, que orientam e escrevem para ele. Então, mas com seus documentos, ele tem fortemente alertado o mundo inteiro. Eu que não consigo atingir tão poucas pessoas, né? Ele não, ele tem um movimento que realmente... Mas isso também é de lamentar, porque agora o perigo dessa gente querendo continuar fiel a Dom Viganò, se colocarem também contra a igreja. Essa é a tristeza da igreja remanescente, estar no meio de tão grande confusão. Mas prova também quanto nós estamos realmente sem a direção única, quanto era importante o papado, quanto foi importante o papado na igreja durante estes 2000 anos, porque dava a unidade. Roma locuta, dizia-se, Roma locuta, causa finita. Hoje digo eu, Roma locuta, confusão infinita. Então, infelizmente, deve-se dizer que o povo fica perdido, o povo fica sem saber para onde ir, a quem seguir, como se dirigir. Bem a confusão que caracteriza realmente o fim dos tempos que nós estamos vivendo. Continuemos dando nosso testemunho, fazendo a nossa pregação forte, firme, reta, tranquila de Igreja Católica, sem mudar nada, sem mudar Vaticano II, sem mudar os papas, o magistério da Igreja até Bento XVI, sem mudar. Seguimos tranquilamente sendo simplesmente católicos. E vemos com tristeza, e a nossa oração acompanha a contra a Igreja e as irmãs, aquelas de que falava, também são sede-vacantistas. Também elas são uma tristeza muito grande. E estão orientadas por padres que realmente, ele me dizer que são padres falsos, né? Falsos padres. Uma tristeza muito grande que me dá, porque sendo mulheres e sendo de clausura, ainda são mais amadas. Então, a tristeza é mais profunda de vê-las em sede-vacantismo. Mas nós demos o nosso testemunho e digamos a palavra da verdade. Esta que permaneça e atinja confirme o mais profundo do coração da igreja remanescente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.